prestando atenção. Tem que olhar pra algum lugar? Sua amiga é aquela ali, ó. Aquela ali. Olá! Estourou? Olá! Olá! Mas tá registrado, vamos testar o olá. Olá! Tem o soco na mesa pra complementar, né? Não pode bater na mesa, né? Olá! Direito de imagem tá assinado já, Daisy. Eu sou uma pessoa que procura problema. Eu sou esse tipo de pessoa que procura o que vai dar errado. Porque eu fui futurista com ela. Ele fala que não acredita em horóscopo. Então eu falo assim, sou leonino, porque existe outro signo? Vamos bater palminha ainda? Bora? Olá! Não, ainda não. 3, 2, 1. Olá! Olá! Estamos mais uma vez aqui. Minha câmera é essa aqui? Olá! E aí? E aí não. Olá! Estamos mais uma vez aqui, eu, você e ele, o grande, né, o sensato, né, o moderador Toledo. Como vai? Como você está? Olá! Eu queria muito fazer isso. Eu tô há 534 programas tentando fazer isso. Não, o último foi 585. Desculpa. Então é isso. Tô há alguns programas tentando achar o meu momento do olá. Tô bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Vida louca? Maluca. Mas é isso, jeito, né? Quando não? Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Todos são especiais, todos são queridos. Mas a gente está cada vez mais tentando ficar organizado, né? Eu levo umas broncas aqui do meu pós-produtor, João. Né? Assim, ele falou, deixa o Toledo falar mais, né? Fale menos alto, para de bater na mesa. E entre outras coisas, não fala em cima dos outros, né? Então eu vou tentar ser mais educado, é muito difícil para mim. Mas eu tenho aqui uma convidada fantástica. Nosso roteiro, né, Toledo? Tinha que ter um roteiro, né? Então eu vou apresentá-la aqui. Hoje ela é também, assim como o nosso convidado, o Hugo, né? Ela é sócia de uma agência de marketing, de comunicação, né? Mais uma agência de comunicação digital e não digital, que fez uma longa carreira. Ela teve aula comigo, acho que lá pelos idos dos anos de 2010, né? Uma figura, fez ali, né? Eu tô colando, tá? Eu não consigo decorar. Tá colando e colou errado. Passou. É 2009, pô. Não, até a gente chega lá. Não é pra você aparecer já tô ainda. esculhambando, a apresentação, eu vou perdão. Ver aqui, esqueci os óculos também, mas passou por Time for Fun, a New Blue, a agência New Blue. Como é que fala isso aqui? Não, a Wii e a Wonderman Thompson são mais legal. Não, eu vou chegar lá, minha querida. Trend. Chama Trend, tá, legal. Depois passou pela Wii, depois pela Wonderman Thompson. Ou seja, tem uma longa carreira. Começou lá eu vi que Agência Júnior. Eu levantei a capivara dela. Levantou. Levantei. E eu sei que ela começou lá, Toledo, não sei se você passou por isso, pelo Arenas. Não passei. Não passou pelo Arenas? Né? Ela também foi minha aluna lá na faculdade famosa da Vila Mariana. Né? Ela tem 1,51 m, certo? Com certeza eu a chamava nas aulas de Pequena Grande Mulher. Né? Com certeza era a Pequena Grande Mulher. E com certeza ela já ouviu de mim também que as menores mulheres dão os maiores trabalhos. Né? Então, e ela é uma figuraça. A gente também, assim como não tem como não trazer a Andressa aqui, agora falando sério, porque assim como o Hugo, a gente tem projetos em comum. A gente hoje em dia, né, a gente já falou disso aqui, né, essa coisa da consultoria, né, a parte estratégica com a parte operacional, e a gente é parceiraço, temos clientes, eu indico cliente, ela indica clientes, então a gente já é cúmplice, né? Então é uma obrigação trazer aqui Andressa Carnevale, certo? Olá! Era a hora do olá? Tô avacalhando a apresentação. Uma coisa importante, Toledo, depois nós vamos falar disso ao longo do nosso podcast, né? Que é ela tinha uma certa identificação, porque ela é da Zona Leste. Eu sempre falei nas aulas da Zona Leste, que se você é da ZL, você, né, é mais preparado para a vida. Só que ela é de uma região, velho, da Moca. E assim, depois nós vamos falar da Moca, que é um fenômeno mercadológico realmente
né? Vamos falar sobre os habitantes da Moca e essa coisa. Seja bem-vinda. Você sabe que aqui você faz o que você quiser, fala o que você quiser, fique à vontade, né, de se expressar da forma... Obrigada. Que honra, que honra. Fiquei tímida, honrada, sem graça, não sabia como me comportar aqui na frente deste muso do marketing. Que maravilha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Toledo, pelo convite. Não é Toledo. Não é Toledo, puta que pariu. Mas você falou na apresentação. A gente vai ter problema. Mas eu falo Toledo. Então eu não posso falar Toledo. Como eu tenho que falar? Não, você escolhe. Ou é Marcelo ou Bernardes. Bernardes, tá bom. Perdão. Bernardes. Mas Marcelo, não precisa de sobrenome. Marcelo, você me perdoa. É que é um professor e a gente faz o que o professor manda. Então, fica difícil. Não, mas legal ter você aqui. Puta, depois de quanto tempo? Você se formou quando? Não, você se formou em 10? 12. Me formei em 2012 e tive aula com você em 2009. Tá. Não. Você se formou em segundo semestre, né? Então, se você teve aula comigo em 2010 ou 2009, é isso? 2009. 2009. Legal. Que legal. Fantástico, depois de tanto tempo, né? Meu Deus do céu. Eu não quero fazer essa conta. Eu também não, mas você não mudou nada. Você continua com a mesma cara de moleca. Não, continua. A maquiagem é boa. É legal. Puta, é aquela história, né? Fez uma trajetória e tem uma agência, e eu tô do lado aqui, né? Do meu lado, cada um com uma agência. Eu acho que vocês são um bando de louco, né? De querer ter uma agência. Ingênuos. E a tua agência chama 1002. Chama Agência 1002. Por que agora fala um pouco da sua trajetória, por que chama 1002? Meu Deus, onde eu começo? Não, mas do jeito que você quiser, resumidamente. Resumidamente, chama 1002 por uma longa história. Essa é a questão, é uma longa história. Estamos com tempo? Vamos contar a longa história? Então eu contarei a longa história. O que acontece? Eu sempre fui apaixonada por publicidade, muito nova, assim, com 15, 16 anos, eu já estava lendo livro, tudo que você não quer saber sobre propaganda, eu gostava muito. E aí eu entrei lá na faculdade famosa, me apaixonei. Você pode falar o nome, você pode falar o nome. SPM maravilhosa. Mas por alguma influência, não? Não. Pelo contrário, quando eu falei... Eu tive muito apoio da minha família, mas quando eu falei pra minha mãe que eu queria ser publicitária, eu queria ser redatora, eu já queria ser redatora, eu já queria ir pra criação. E aí a resposta da minha mãe foi, que legal, não, joia, tô contigo. Mas o que isso faz? Foi essa a reação. Então, assim, mas eu já sabia muito bem o que eu queria e ela apostou em mim. E apostou bem, deu certo. Mas chama Agência 1002 porque eu comecei sempre na criação, né? Comecei cedo, comecei no Arenas, né? No segundo semestre. Acho que era no segundo semestre, eu já tava trabalhando. Pro público, a Arenas era uma espécie de agência... Era uma agência júnior. Uma agência, não uma empresa júnior, né? Era uma agência júnior. Mas era uma experiência maravilhosa. Porque a gente era pago em bolachas e um Toddy gelado, que era maravilhoso. Porque os clientes não pagavam, então a gente não recebia. Os clientes eram a CD, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. E são trabalhos que eu tenho muito orgulho de ter feito. Você sabe que eu vou te interromper agora, sem querer te interromper, já te interrompendo. O trabalho dos bombeiros que você fez foi aquele trabalho que, no final das contas, a grande conclusão foi aumentar o tamanho do 193 nas coisas, foi esse? Também. Porque você sabe que eu coordenei o processo de pesquisa, eu nessa época eu dava aula de pesquisa lá. Na faculdade famosa. Na faculdade famosa. Dava aula, porque eu comecei dando administração de vendas e fui para pesquisa. Mas você também coordenou a agência júnior? A empresa júnior? Não tem coordenação de professor. Eu era mais um parceiro deles e tal. Porque eu participei do movimento que trouxe a empresa júnior para o Brasil. Aí eles tinham uma afinidade histórica. Mas você sabe, meu caro Toledo, que eu fiz me chamaram, vou só fazer uma pesquisa para ver se a população de São Paulo conhece o número, né, do 193 do bombeiro, né? E a gente fez eu peguei uma agência parceira só para dar a metodologia e foi feito. E o resultado foi, né, assim, nossa, ninguém sabia, né, cara? Qual o número do bombeiro? Ninguém... Que a gente falava, né, 911, né, cara? É uma loucura. E eu lembro desse processo, foi um projeto bem legal e até a hora que você foi mostrar o resultado para o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que falou, cara, você precisa fazer propaganda, tornar isso no nosso conhecido, né? Porque as pessoas pouco conhecem, assim, não.
né? É ruim para o governo que a população saiba, que as pessoas não saibam, que não sabem o número do bombeiro. Aí você fala, aí você desiste. Pra aumentar o volume. Acho que na época eu cheguei até a cumprimentar o seu, quando foi levar lá o seu Geraldo Alckmin, assim, né? Cheguei a... Às vezes você acredita assim, não revele isso, não revele para as pessoas. É incrível, né, cara? Aí a solução qual foi? Qual é a solução prática que se dá? Eu adoro os publicitários. Tá bom, como é que a gente vai fazer o 193 ser mais conhecido, né? Aumenta o tamanho do número sabe, no SAMU deles lá, né? Você pode ver que o 193 era pequenininho, ficou agora enorme. É gigante. E aí as pessoas lembram. Agora lembram. A história é muito boa. É uma história boa e ela fica melhor ainda, porque não quero fazer a conta de quantos anos depois, eu recebi esse briefing, eu não fazia parte da parte da pesquisa, né? Tá. Eu recebi esse briefing, que o 193 não era muito Isso. conhecido e tal, e que a gente precisava explorar esse número. E eu peguei isso numa campanha de doação de sangue. E aí eu fiz 193 razões para você doar sangue. Olha. E aí, desde o enfermeiro pode ser alguém que vai fazer parte da sua vida de uma outra maneira, até você tem um day off no trabalho, você ganha um lanchinho depois, e aí a gente listou 193 razões para doar sangue. O seu lado redator apenou, né? Porque aí foram... Foi. Mas foi muito legal, porque acho que eu tava quase me formando já. Quando eu fui pra Arenas, eu tava no segundo semestre. Aí eu já tava no mercado mesmo, já tava trabalhando, não lembro em qual das agências na época, mas ainda não tava formada. E aí eu vi um acidente de moto na Moca, na nossa cidade maravilhosa. E a minha tia é enfermeira. Minha mãe e minha tia são da área da saúde, né? Contrariei todo mundo. E ela foi socorrer. E quando eu tava perto, né, curiosa, tava ali, e quando eles abriram as portas da ambulância e tal, o Anus tava lá dentro. Foi muito legal ver isso. Muitos anos não, foram uns 2 anos depois que eu criei. Mas foi muito legal, foi muito emocionante. Você bateu o olho e falou, caramba, tá aqui ainda, alguém gostou. É uma experiência legal, né? Eu acho que vocês devem ter um orgulho muito legal de criar coisas que são vinculadas para o mundo, né? Vocês devem ter um certo orgulho, assim, né? Porque isso não acontece com quem é de consultoria, entendeu? Deve ser totalmente frustrante. Não, mas consultoria, o máximo que você vê ali... Consultor só quer apontar problema. O mundo não quer ver problema, o mundo quer a solução. Então, você sabe que eu ouvi isso de um cliente essa semana, né? Que ele falou assim, o problema é que quando você vai dar consultoria a algumas empresas, fala assim, cara, eu tenho que falar, eu não vou falar aquilo que você quer ouvir, eu vou falar aquilo que você precisa ouvir. Os publicitários vão falar aquilo que você quer ouvir, entendeu? Assim, eu tenho que falar, cara, senão... Justo, né? E aí, é um problema, mas assim, né? Ninguém... sabe, eu lembro daquele jogador italiano, como é que ele... O polêmico, que era indisciplinado pra cacete, esqueci o nome dele. Que ele falava assim, eu não comemoro gol, o carteiro comemora quando entrega a carta, né? E parece que é isso, o consultor entrega o projeto, é uma coisa fria, né? O publicitário faz uma festa. Mas você sabia que tem uma correlação importante, que assim, hoje em dia, uma das maiores dificuldades é a definição clara de um problema. Nos briefings de comunicação. Porque tem tanta possibilidade, tanta coisa acontecendo, que todo mundo foca muito no final, né? Na peça, no que eu vou... A definição clara, muitas vezes, o cliente não tem essa habilidade. Então, apesar da gente falar o que, né, quer ouvir, a gente precisa muito da consultoria. A gente precisa saber o que você quer ouvir para eu poder te dizer. E é complexo isso. Eu vivo bastante, deve com certeza passar pela mesma situação. O cliente às vezes não sabe qual é o problema dele. Ele quer uma solução para uma coisa que às vezes não tá claro qual é o problema. E às vezes nem passa por comunicação. Às vezes o problema tem um outro lado, que é o que... cortando aí, fazendo uma bagunça, que é o que a gente faz muito na 2002. A gente tenta entrar muito no lado do negócio e entender essa outra parte, porque às vezes o próprio cliente não sabe definir qual é o problema para te pedir a solução de comunicação. E você na tua carreira ali, né, assim, depois disso, da SPM, só agência? Só agência. Eu comecei na Time for Fun, era uma house, né? Tá. Fazia show. Nossa, nem vamos falar da história da Time for Fun dessa época até hoje, porque mudou muita coisa. Mas na época era muito legal e eu tive uma experiência também bem bacana. Bacana não, na época foi assustadora, mas foi bacana. A pessoa que me contratou,
Meu chefe na época era um cara muito legal, tenho um maior carinho por ele até hoje, mas ele saiu, ele foi pra outra agência, coisas que acontecem na publicidade. Imagina. E- Quase não tem. E não, essa rotatividade. E aí, eu fiquei sozinha. E eu fiquei sozinha por pouco tempo. Mas neste meio tempo, aconteceu um evento importante do Sr. Roger Waters no Brasil. Uou. E tudo seria muito legal se eu pudesse falar, caramba, o anúncio do show do Roger Waters é meu, olha que bacana. É. Então, só que, na época, a empresa, não sei se não fez a conta direito, o que aconteceu, era o show do The Wall, e ele Sim. precisava de 48 horas no escuro para setar os projetores e deixar a iluminação perfeita. E entre o show do Rio de Janeiro e São Paulo, não tinha 48 horas. Ai, 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 ai. E aí me chega o briefing maravilhoso, de página dupla, Estadão, Folha, sei lá Certo. qual era o jornal, página dupla, para dizer para as pessoas que na época, eu não esqueço o preço, tinham pago R$900 num ingresso para assistir sentado no sábado, que elas teriam que assistir em pé na terça-feira. Esse foi meu briefing, esse foi meu job. Minha mãe do céu. E eu me arrependo até hoje amargamente de não ter comprado esse jornal e não ter ele guardado até hoje em casa, porque foi uma experiência, assim, assustadora, mas acho que fez de mim uma redatora melhor. Mas foi o show era no Pacaembu? O show acho que era no Morumbi. Era no E Morumbi. aí como é que é? Ou seja, ia ficar todo mundo, não, sentadinho. Então, no sábado, Não tinha ingresso de pista? eram 2 shows. Tá. Era no sábado, sei lá, sábado e domingo, alguma Uhum. coisa assim. Só que na quinta tinha show no Rio de Janeiro. E o show da sexta-feira, não, era do sábado. O show do sábado, eles precisariam vir pra cá e montar toda a estrutura aqui. Esse show de sábado era um show mais caro, porque era um show no formato cadeira. Tá. Era um show sentado, uma coisa um pouco mais... um tipo- pouco mais formal. Uhum. Acho que até tinha pista atrás, mas, enfim, tinha Tá. uma coisa mais premium. E era o show no sábado, tal. Ia numa Ia terça-feira. pra terça-feira. Era o primeiro show, porque eu sou muito apaixonada por show, por música. A empresa de evento é uma desgraça. E eu amo, e assim, o primeiro show é o show que você quer ir. Quando abre a data extra, eu sou tipo da pessoa que normalmente compra a data extra também e vai 2 dias seguidos. Mas, né, a primeira data é a mais importante. E era o sábado. Então o show do domingo virou o primeiro show. Quem pagou pelo primeiro show pagou mais caro e pagou pra ver sentado, ia ter que ver na terça-feira o segundo show em pé. E a minha missão era dizer isso pras pessoas. E o que estava escrito nesse anúncio? Nossa, só Jesus, eu não lembro. Mas era alguma coisa, assim... Não era uma piada, né? Pelo amor de Deus. Lamento. não tinha nenhum trocadilho. tinha como fazer, né? Era um comunicado. Não tinha como fazer piada disso, né? Não, Uma brincadeira. Como é que você, né? Não, o máximo que eu acho que eu lembro, assim, o máximo que eu consegui pensar foi que ia ser muito emocionante, que valia a pena você esperar mais um pouquinho, ao invés de Sim. pedir o dinheiro de volta, porque o É. pesadelo deles é você Sim. pedir o dinheiro de volta, né? Eles têm um caixa só pra isso, só pra Claro. quando dá ruim, Uhum. mas o pesadelo é pedir o dinheiro de volta. Então, o único argumento bom que eu tinha era, putz, é um baita show, né? Show do The Wall, Sim, Floyd, né? Estamos falando do Roger Waters. Gente. Vale a pena você esperar até terça-feira. E é gozado, né? Você foi pra redação, sempre foi... Redação, desde o começo. E aí você teve... Eu vi aqui, né? Wendy, Trend. Thompson, Eu Trend, fui, Wendy. ali eu fui um pouco de planejamento criativo, Tá. mas eu cresci muito na Wii. A Wii é um grupo hoje, é um dos únicos independentes do país que sobraram, né? E é um lugar que eu tenho muito carinho também, passei bastante tempo lá, ganhei prêmio, conheci pessoas maravilhosas que fazem parte O até que é hoje. independente, Toledo? Assim, como assim grupo independente? Me explica. Porque você é independente também. Sou. As agências, elas são organizadas entre independentes ou pertencentes a grupos multinacionais. Então tem o WPP, IPG, Tá. etc. Então, se você não pertence a um grupo, se você é uma operação que você fundou Tá. e você é o dono e o sócio, ou você e algumas pessoas, Entendi. você é independente. Entendi. Ainda não foi, são agências que não foram engolidas pelos Tá. grandes grupos.
E, São as Que agências hoje não legais. são só grupos de comunicação, né? não, são vários, né? Hoje em dia... São as agências legais. Ah, entendi, as agências É. descoladas. As independentes, né? É isso, é isso. As independentes são aquelas onde você só precisa de terapia e não de remédio de tarja preta. Ah, entendi, Entendeu? entendi. As agências de grupo são as que você precisa de remédio de tarja preta. E, coisa, isso está acontecendo muito com os canais de jornalismo, né? Que hoje o cara vai pro YouTube hoje e ele fala, sou uma mídia independente, né? Isso. Que Sim. não tá dentro do grupo. Sim. Na época que eu Eu tava lá, acho que 10 isso- anos, são poucas hoje, né? São poucas. São E eu acho que isso faz diferença, né? Faz diferença mesmo? Você acha? Você também teve uma carreira de agência ou você saiu já Então, e criou? eu ia até falar pra ela, a gente tem mais pontos em comum do que ela imagina, porque eu também saí da Thompson pra abrir agência. Ah, é? Eu só não era redatora, eu era atendimento. E não era sênior que nem você, eu era júnior, não sabia o que eu tava fazendo, resolvi pular numa piscina. Mas saí da Thompson e abri a Purple, faz 12 anos. 13 anos. Originalmente você era Thompson? Eu era JWT. JWT. Ah. Eu vim de Wonderman, peguei o Wonderman Thompson, Ah. peguei a fusão, hoje VML, né? Eu peguei a fusão, fui lá pra Mário Amaral Isso, eu trabalhei lá. e saí de Muito lá. Então, o pessoal do digital que tá vendo a gente, assim, vocês são todos... Se vocês acham que tem agência de digital grande, cara, vocês não têm a mínima ideia do que esses caras estão falando, do porte dessas agências, das verbas dessas agências, são coisas... São números que não engenheiros não sabem escrever. São muitos zeros. É Muitos verdade, zeros. é São muitos verdade. zeros. Agora, tem uma história boa, Túlio, que agora vai. Eu fui um futurista com você, né? Porque eu lembro, eu Foi. dava aula. Vamos Foi. falar uma coisa, né? Primeiro, você precisa saber, Túlio, eu não tinha falado isso. Lá vem. A Andressa, a gente se adorava tal, mas isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela não foi, ela foi reprovada na minha disciplina. reprovada. certo? Você foi Ela não aprovado? passou. Eu fui aprovado. É uma das primeiras pessoas que eu conheço. Que mentira, vocês ficam criando É mentira. esses mitos aí. Não, mas Ainda- eram muitos. Reprovaram uns 15 comigo. Então, 15 é muito? Ah, Pô, para. lógico Não, 15, não, 15 de 50, cara, não é nada de outro mundo. Aí a questão é a seguinte. E eu falei um dia, além da. Mas você vê, né? Ela tá aqui, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não Agora, guardamos rancor. Eu esqueci de uma coisa. Ela falou uma coisa pra mim que eu não lembrava mais. Que eu acho que na época, porque esse jeito espivitado dela, porque você imagina, né? Ela é ligada no 440 volts. Eu falei pra ela, não, redação não é a sua praia. Eu falei alguma coisa assim, né? Falou, Criação. Fiquei ofendidíssima na época. É Porque o que mesmo? aconteceu? Foi quando eu fui pedir. Chorar nota. Fui chorar nota e falei pra ele, falei, cara, eu não sou do marketing. Eu sou criação. Eu sempre quis ser criação. Eu sou redatora, é isso que eu gosto. Eu já faço isso, eu já tava na Júnior, na agência Júnior, na época, né? Na Arenas. E aí eu falei, cara, eu não sou do marketing. Por favor, me deixa passar aqui. Porque não A gente vai. nunca mais vai se ver. Não vai se ver, ninguém precisa saber, né? Tá tudo certo. E aí ele falou, você é o quê? Aí Você eu fala falei, isso? criação, eu sou redatora. Aí ele falou, mas não é. Aí eu falei, sou. Não. Eu falei, sou, caramba. Quer que te traga meus anúncios aqui? Tenho o maior orgulho do meu portfólio. Já tinha portfólio online na época. Isso há 15 anos era uma revolução. Porque eu peguei a transição, né, da pasta. Eu não tinha pasta, já fiz portfólio online. E aí ele falou, não, você não tem perfil nenhum de criação. Porque criação fica recebendo ordem. E você tem cara de quem quer ficar atrás da mesa. Com essas palavras. Ousado. E aí eu disse, olha... Talvez tenha um ponto aí em relação à personalidade do que você está falando, mas eu tenho certeza que eu quero criação. E eu aguentei 10 anos, vai. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos, professor Poli, a profecia se concretiza e você sabe que por isso, por gostar de olhar a parte de negócios do cliente, de olhar a mídia e xeretar na mídia como é que as coisas funcionam e tal, eu era muitas vezes tida como uma redatora ruim pelos meus colegas, porque chegava um briefing e não necessariamente eu queria resolver com um filme. E não, tem que falar, o filme é assim. Eu falei, mas não precisa ser um filme. Pode ser outra coisa. E aí eu fiz muitas campanhas que eu me orgulho bastante, que foram totalmente contra, não vamos fazer filme, vamos fazer alguma coisa muito louca. Mas essa visão estratégica que sai da coisa Mas ali, quem deu aula para você, pelo menos a gente também tinha uma relação assim, né, mais fora do padrão, mas era assim, cara, você viu,
Cara, é da zero, Moca. O que é a Moca, meu caro? Me explica. Moca, assim, é o único bairro de São Paulo que você desce um viadutão, quando você vai daqui do centro para Moca, você desce um viadutão para pegar a Radial Leste. Sabe aquelas coisas do interior, que dá aquelas coisas... Eu amo, que é de cimento, assim, né? Eu, coração vermelho. Deixa eu corrigir, eu professor amo Poli. pinda, calma. Se Não, chama monumento. É um monumento. Não é só um cimento. Não, é um monumento. Tá bom. Eu amo a Moca. É o único bairro de São Paulo que tem isso. Aí tem um prédio lá no fundo assim, que diz assim, seja bem-vindo à Moca. É o único bairro que tem isso. Então, assim, como é que um cara da Moca pensa? Ele pensa assim, somos o centro do mundo... Não, capital do mundo, centro do universo. Eles não se acham um bairro, eles acham que eles são... Não é nem uma cidade, nem um estado. Eles se acham um principado, entendeu? Assim, um principado que eles acham... E na Zona Leste, assim, os moquenses acham isso, mas assim, é que nem Rio de Janeiro, que acha que é o centro do Brasil, e a gente é São Paulo aqui, né? Então, assim, a locomotiva da Zona Leste é o Tatuapé, né? E aí tem essa rixa e tal, mas ela é da Moca, e a Moca se acha... Né? Daqui a pouco eles vão querer fazer uma moeda virtual, sabe? Canoli. Isso é um Você sabe que eu plano. pensei nisso, em fazer isso, por exemplo, o Canoli. Isso é um plano real, Bitcoin, tá? Isso é um plano real. Uma Bitcoin com o nome de Canoli só para ser usado no bairro da Moca seria fantástico. Porque o dinheiro da Isso é Moca, maravilhoso. do moquense, ele precisa girar dentro da Moca. Então, Tem nada mais fundamento. justo do que criar a criptomoeda. Criptomoeda. A criptomoeda Perfeito. local para Canoli. valorizar ali o mercado. Já tem nome. Canoli. Já tem nome. Aí, Então, essa hipótese ventilou por ali, tá? Isso não gostaria muito que tivesse sido uma criação minha, mas não foi. Parece que É que surgiu tem ali em alguma sério? associação do bairro. Sim. Genial. Essa ideia surgiu ali numa associação do bairro e tal. Não foi pra frente, infelizmente. Mas eu Mas- acho que, assim, essa questão cultural que eu já falei aqui, só quem é da ZL sabe o que é ser da ZL, né? Então, então assim, e aí tinha essa brincadeira da ZL e tal, essa identificação, né? Assim, que é muito doido, né? Mas, Desde assim, o começo. e você ganha... Então, o professor Paulo estava certo na sua previsão. E eu queria pegar só uma carona na história, então. O que fez você mudar de lado da mesa? Essa é uma boa pergunta, Uma Toledo. boa Você pergunta. foi brilhante. agora. Cirúrgico. É. Eu acho que o que fez eu mudar de lado mesmo e olhar e... Não mudar totalmente, porque não abandonei, ainda escrevo, ainda cuido bastante da criação, mas o que me fez olhar para outro lado eu tenho bastante dificuldade de me contentar com um pedacinho. E eu achava que ali, como redator, ali na criação, não chegava tudo o que deveria chegar. Não chegava toda a informação que eu precisava para resolver um problema. Porque, na verdade, o que eu fui descobrir tempos depois é que eu não sou apaixonada só por redação ou por criação. Eu sou apaixonada por resolver problema. Eu tava falando aqui no off, né? Eu procuro o que vai dar errado. Mas não porque eu sou uma pessoa pessimista, porque eu tenho um baita prazer em resolver problema. Em olhar para uma coisa e ver como consertar aquilo. E na criação, eu não tinha espaço para isso. Porque muitas vezes o que precisava de conserto estava na mídia. Às vezes o que precisava de conserto era uma solução de business que o criativo não pode falar que o preço está errado. Então, o que me fez querer mesmo sair desse espaço e olhar para um todo maior e construir alguma coisa minha que trouxesse essa possibilidade de resolver o problema como um todo, foi muito por conta disso. Porque eu sou muito curiosa e eu não me contento com a informação. Isso não está vendendo, precisamos pensar em como comunicar esse cálice. É pouco, mas de onde ele vem? Qual é a história dele? Eu quero mais que isso. Eu sou muito curiosa. E isso é desde sempre, assim. Isso é muito da minha pessoa, não da profissional. Então, eu abracei essa ideia assim, não, eu quero entender tudo. E claro que ninguém tem capacidade de entender tudo, Claro. controladora talvez, mas a gente tenta expandir mais os horizontes, porque aí eu acho que eu consigo resolver problemas em mais lugares do que só na comunicação, só na criação. Eu sinto isso conversando com alguns alunos, ex-alunos, né, são donos de agência, é que às vezes assim, né, o cliente tem um problema e fala, né, que em desempenho em vendas, vamos trabalhar bens de consumo,
Né? Assim, é um caso que eu não vou citar aqui as marcas, evidentemente, mas tá caindo. Não, o problema é a comunicação. Se essa comunicação fosse boa, aí você vai lá o culpado é a agência, porque às vezes o cara não admite para si próprio que o problema é a gestão dele. Sim. E aí ele sabe achar um terceiro, né? Achar como chama? Um boi de Tem piranha. uma frase muito boa dos Simpsons que fala: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É verdade, é isso. Genial! Eu coloco a culpa em quem eu quiser. E eu já vi isso em mais de um profissional de agência, dono de agência, falar isso. E tem um caso muito engraçado, né, desse aluno, ex-aluno em específico, que assim, os caras cortaram ele e aí, assim, passou um ano e contrataram de novo. Que viu entendeu que o problema era bom, né? O problema estava em casa. Mas é muito louco, deve ser... Eu passei por isso também. É muito doido, né? Saí, depois você volta de volta. Mas você começou a falar, eu perguntei para você por que chamou 1002, e você falou, por sinal, meu caro Toledo, tem uma sugestão aqui, que este episódio seja o episódio número 151. Tá bom. E não o 1002, porque o 1002 vai ficar clichê. Vai ficar muito clichê. Por que é o episódio 151, meu caro Toledo? Eu já falei aqui hoje, vocês não prestam atenção, vocês são os mesmos da sala de aula lá dos anos 2000. Eu sei por quê. Eu ia até sugerir outro, mas eu sei por quê. Porque eu falei que ela tem 1,51 m. Eu tenho 1,51 m. E esse 1 centímetro é meu, tá? Ele tá na conta. Eu achei que era um por 100 favor. depois de uma boa ideia. Mas Esse é o jeito publicitário de pensar e o jeito marqueteiro de pensar. Aí bate a mão, que não pode bater a mão. Pode bater a mão. Eu tô até aqui contida, porque mas deram as instruções pra gente ser educado, não falar um por cima do outro, não bater a mão, mas trouxeram um porra italiano nenhuma, aqui. Não ia adiantar nada. Não adiantou porra nenhuma, né? Mas assim, esse é o episódio então, número 151, Toledo. Anote 151, aí. muito bom. Tá bom. Muito bom. Mas por que o 1002? Vai, fala. Por que 1002? Então, essa trajetória toda, sempre muito apaixonada por criação, e a hora que eu, enfim, todo publicitário faz seus freelas, faz as outras coisas, e eu comecei a gostar de olhar pelo projeto maior, né? E eu tenho um sócio, né, que é meu marido também nas horas vagas mesmo, porque na maior parte do tempo nós somos sócios. E ele também tinha muita vontade de ter um negócio próprio, ele vem de planejamento, vem da outra área, né, planejamento, mídia, da parte estratégica, né, eu venho da criação, ele vem bem da parte estratégica. E aí a gente fazia muita coisa junto, a gente se conheceu em agência, trabalhou junto em 3 agências, um levou o outro pra lá, pra cá, tal, aquela bagunça de agência, né? E aí a gente começou a ter essa vontade. E aí a gente fez uma coisa muito louca, que foi entrar numa concorrência de um grande cliente, sem ter a agência ainda consolidada. E nós ganhamos. E eu já queria sair fora, já queria tirar um período sabático. Cara, isso é o cúmulo do just in time, né, cara? Do Kanban, né? Assim, vamos ganhar. E se a gente ganhar, a gente monta a agência. Eu tava montar primeiro para depois ganhar. Exato. E você sabe que assim, eu tava entrando num período sabático, porque eu tinha acabado de descobrir que minha mãe tava com câncer no útero. Nossa, e eu tinha acabado de pedir demissão e falei, cara, não tenho cabeça pra trabalhar. Na Thompson. Na Thompson, na Wunderman Thompson na época. E eu falei, cara, não tenho cabeça pra trabalhar. Eu amava o que eu fazia ali, tava super apaixonada, pegava clientes muito legais, adorava meu chefe na época, minha dupla, era muito bacana. Mas eu falei, cara, não tenho capacidade. Vou tirar um período pra descansar. E aí me chamaram, um tempo depois, assim, tipo um mês depois, me chamaram pra entrar nessa concorrência. E aí eu preciso colocar a claquete que isso foi no meio da pandemia. E aí eu vou explicar o porquê do 2002. Nossa, mas isso foi no começo da pandemia. Eu pedi demissão um mês antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, me chamaram para essa concorrência. Nós entramos, né? Eu, o Gui, meu sócio, mais 2 criativos amigos. A gente entrou assim... Deve ser um negócio pequeno, a gente faz um freela, né? Pô, tô em casa e vai dar certo. E aí a gente ganhou, mas a gente ganhou numa magnitude que a gente não tinha pensado antes. E a gente falou, putz, agora nós vamos assumir essa bronca. E eu com a cabeça na lua, mas falei, vambora, vai. Já que just in time. Mas aí Foi tudo muito casado. Aí o Gui coloca o pé no chão, porque o Guilherme, que é o barbudo, eu chamo de barbudo, né? Que ele tem uma barba bonita. Assim, é mais do que ela merece antes de qualquer coisa. Olha só. E ele... Não, mas assim, ele é o lado planejador, sabe? Numérico, racional. Então, tem uma combinação de razão e emoção muito boa. Tem, bem equilibrado, assim. E é muito engraçado, porque tem horas que quem é racional sou eu. Eu falo, não, vamos contratar essa ferramenta, não. Né? Agora, mas espera aí. Aí vocês ganharam. E aí... Ganhamos. E aí a gente assumiu a bronca, né? Falei, entrei na brincadeira, não posso abandonar, né? E a gente tava em casa. O meu período de
De ano sabático, que era de um ano, virou um mês. Virou um mês. E, pior, eu me despedi, a minha despedida foi online, porque eu peguei a pandemia. Eu tava em casa, eu não podia sair de casa, tava todo mundo trancado. Imagina, minha mãe com câncer no útero, prestes a operar, A sua demissão. Como assim? Eu pedi demissão. Você pediu demissão. Eu pedi demissão em fevereiro. Tá, Em março foi o Deus. lançamento do novo coronavírus. entendi. E foi nesse tempo, antes de eu pedir demissão, eu tinha descoberto da minha mãe, falei, vou ficar um tempo fora. E aí veio, né, durante o começo de pandemia. Mas a minha despedida foi online, porque eram só 15 dias Despedir das pessoas. das pessoas, eram só 15 dias, lembra? Sim. E era uma conta que você precisava estruturar uma equipe? Precisava. Nossa. E aí eu falei, E você bom, não tinha nem CNPJ? tinha porque... Tinha por causa dos filhos. Por causa do histórico de agência sim. que contrata PJ e tal, a gente tinha o Sim. CNPJ. E aí eu falei, bom, então tá bom, então vamos fazer. Vamos fazer acontecer. Fiz o quê? O que uma pessoa sensata faz. Abri um computador na sala de casa e comecei a trabalhar. Porque, né, seja lá por qual motivo... Mas como é que você entra numa concorrência sem ter um nome de agência? Com parceiro. Entendi. Com parceiro. E fiz o que uma pessoa sensata faz. Falei, bom, gostaram do meu trabalho, eu preciso trabalhar. Uhum. Abri o computador e comecei a trabalhar. Era bom que eu ocupava também a cabeça, porque até minha mãe operar, teve todo uma bagunça. E aí eu preciso colocar mais um adendo nessa história que, quando meus pais se separaram em 2000 e, sei lá, antes de entrar na SPM, eu fugi de casa. Muito rebelde, eu fugi de casa. Eu peguei... Uma pessoa que mora na Moca foge pra onde? Eu te conto. A história é maravilhosa. Eu fugi de casa, eu peguei o meu travesseiro, os meus perfumes, porque eu sou apaixonada por perfumes, tenho uma coleção enorme. Peguei o meu travesseiro, os meus perfumes, desci 2 andares de escada e fui morar com os meus tios. Que moravam 2 andares abaixo de mim. Uhum. Fui morar com eles. Continuando na moca. Não, eu no pensei, mesmo será que ela prédio. vai sair da Moca, Não, velho? continuei no mesmo prédio. E eles só me deixaram sair pra casar. Ou seja, na pandemia eu estava morando com os meus tios. E eu precisava do Guilherme junto, porque a gente tava numa baita aventura pra abrir uma agência. E aí ficamos todos, com o Guilherme, meus tios, minha mãe pra operar, todos trancafiados no apartamento. E a hora que a gente foi oficializar e tal, uns meses depois, como é que vai chamar a empresa, né? Faltou isso, né? Precisava colocar um nome. E eu falei, gente, é a hora de abrir a porta, né? A gente falou que era a hora de abrir a porta. Eu falei, cara, é o nome que tá na porta. O número 1002. Era o apartamento onde tudo começou. Era dos seus tios? Era dos meus tios, até hoje, eles moram lá até hoje. Cara, que fantástico História isso. boa, cara. história Foi muito bom, foi muito bom. Foi tudo história muito boa de contar, bagunçado. história boa de contar, né? Foi tudo muito bagunçado, assim, muito, muito intenso e muito, muito maluco, assim. Eu não tinha muita certeza assim, do que ia acontecer. Não era um plano, né? Não era um plano, não foi totalmente planejado. Mas, minha querida, nessa vida, existe aquilo que você planeja e aquilo que você acaba encontrando. Exatamente. E às vezes o que você acaba encontrando vem primeiro antes daquilo que você planeja. E às vezes é melhor. Eu acho que se eu tivesse planejado muito isso, eu não teria feito do jeito que foi. Assim, eu não teria tido tanta coragem. Se eu tivesse ficado procurando problema do jeito que eu gosto e achado cada possível solução e tendo isso mapeado na minha mente, provavelmente, talvez eu até hoje não teria oficialmente feito esse movimento. Acho que muitas coisas aconteceram juntas. Dá um filminho bom, né? Dá pra fazer um roteiro legal. E olha só, aí minha mãe operou, né? Quando tava Tudo bem que um cara de marketing, o seu professor de marketing naquela época, diria pra você assim, que falta de criatividade, né? Pegou o número da porta. É também uma homenagem, assim, porque deu tudo muito certo ali. Deu tudo muito certo. E assim, eu peguei literalmente a mesa da sala, mesa de jantar, ranquei os enfeites, botei 2 computadores, 3, porque coloquei meu primo que tinha acabado de se formar pra trabalhar também. Falei, bom, você tá aí sem fazer nada, você vem aqui com a gente, vai trabalhar também. Coloquei todo mundo pra trabalhar, falei, vamos começar. Empreendedora. Tem alguém fazendo alguma coisa aqui? Alguma coisa melhor que isso? Não, então vamos começar. E aí nós começamos, tudo deu muito certo, e aí, né, colocamos o nome... Inclusive a razão social também é inspirada no nome do prédio. E aí oficializamos tudo e tal. Minha mãe operou ali no auge da pandemia, com o pessoal morrendo 3.000 pessoas por dia. Deu tudo muito certo. Enfim, eu não preciso fazer químio, nada. Foi muito maravilhoso. E aí eu me mudei. Mudei aí fui morar com o Gui. No final do ano da pandemia. E aí a gente
foi morar num apartamento que era número 111. E aí ele saiu uma outra ideia que fica de spoiler, e aí a gente criou outra empresa chamada Lab 111. Entendi. A força da Moca. A força da Moca. Agora, eu quero que se registrar aqui a todos os cidadãos e cidadãs da Moca que ela hoje não mora na Moca. Eu fui... Ela foi para outra, mas quando vai para outro bairro, ainda assim, era um bairro com MO, né? De Moca para Moema. Foi mais perto que eu consegui, mas é contra a minha vontade, todo mundo sabe disso. Mas, meu, que história boa. Eu não sabia dessa história direito em detalhes dessa. Foi tudo muito... uma puta como atitude tem que ser, corajosa. sabe? Foi. Você criar uma empresa desse jeito, nesse contexto de pandemia e empreendedora nata. E aí você quer ouvir a história triste? Toda a história feliz tem a história triste por trás, né? Precisamos de um escritório. Achei um escritório. Reformei o escritório. Era um prédio antigo na 9 de julho, que ia ser... Você já estava meio comprado, tal. Eu falei, bom, mas tudo bem. Se ele vai ficar aqui 2, 3 anos, é o tempo da gente se organizar, se estruturar melhor. Eu falei, só que um prédio mais antigo, vou botar Mac aqui, eu vou dar um curto-circuito, né? Refiz toda a fiação do escritório. Nossa. Sabe quantas pessoas pisaram lá? 0. Porque não eram 15 dias, né? Foi indo. A coisa não veio vacina, não, demorou, né? Foi 1 ano e meio, todo mundo trancado em casa, assim, né? No home office e tal. E eu jamais ia me perdoar se alguém pegasse Covid pra pegar um ônibus pra ir trabalhar. Pô, tem muito... Não é uma agência digital, né? Não sou dos gurus, não sou dessa... Eu sou do bom e velho marketing, mas a gente tem muito digital. Eu falei, caramba, se eu não acreditar no digital, eu fecho a porta. Então, vamos manter assim. E aí eu fiquei quase 1 ano pagando o escritório. Até tomar a atitude corajosa de falar, gente, vamos fechar. Vai demorar. Não é mais um mês, mas né? isso Vai aconteceu demorar. com um monte de gente, vai demorar. com um monte de coisa, né? Eu queria saber de vocês aí, se vocês são empresários, né? Você tem gente para trabalhar, um monte de gente trabalhando com você também, né, meu caro Toledo? Como é que fica essa questão eu entendo a questão do home office antes da pandemia, né? E agora que a pandemia já foi embora. Né? Não tinha jeito, você tinha que fazer home office. Não era uma opção. Hoje, como é que vocês entendem o trabalho remoto numa agência? Porque eu não sei, eu tenho certas restrições. Eu acho que é polêmica, né? Porque eu acho assim, a tendência é ter o trabalho remoto. Aí eu falo assim, depende, né? Ele quer as pessoas brigando nos comentários. Não, que eu falo assim, depende. Eu falo, depende. A minha resposta sempre... Qual é a resposta para toda e qualquer pergunta de marketing? Depende. Tem alguns tipos de negócio que eu acho que não tem como, cara, você tá junto. E tem tipo de negócio que o impacto é menor, em função do tipo de atividade. E eu penso assim, num clima de agência, onde a questão do pensar junto, sabe aqueles insights que você tem quando você está no cafezinho ou quando você vai almoçar junto? Eu acho que numa agência o home office pode ser algo muito prejudicial. Se você faz home office, quem é operacional e não é relevante. Agora, a parte estratégica então, você queria entender, porque tem muita empresa pedindo para voltar, né? Tem muita empresa pedindo para voltar, porque às vezes o cara descobre também que o cara da agência está fazendo o freela dele lá e em vez de trabalhar para você. Então, assim, eu vejo algumas empresas que estão pedindo para voltar, né? E São Paulo, para quem não conhece São Paulo, né? Assim, a galera do Brasil aí, São Paulo tem rodízio, né? Tem, né, essa coisa do rodízio de carro, né? O trânsito que tem, é surreal. Mas você viu o que aconteceu com São Paulo, né? Porque as pessoas que fazem home office têm direito a escolher que dia da semana você escolhe para fazer home office. O dia do rodízio. Não, o dia do rodízio. Ou, assim, qual é o dia mesmo que você vai escolher? Ou segunda ou sexta, né, meu bem? Claro. Né? Segunda ou sexta. Então, aí o que acontece? O trânsito em São Paulo, na cidade de São Paulo, ficou mais tranquilo segunda e sexta. E assim, qual é o dia mais infernal em São Paulo? Quinta. Terça e quinta. Terrível. Uma mudança cultural maluca. Agora, eu vejo muita empresa pedindo... Faculdade não tem jeito, né, cara? Não tem mais, assim... Queria saber a opinião de vocês em relação a isso, porque... Por favor. Eu vejo hoje, eu já vi gente... Tem uma ex-aluna lá que trabalhava no C6, e assim, ou muita gente... Que o cara, para trabalhar na sua empresa, ele exige o home office. Exige. Então, tem várias coisas nisso que você trouxe, né? Primeiro que a gente precisa entender o que importa para criar e para planejar.
Intimidade importa entre os profissionais que estão co-criando? Porque se a gente acha que a gente cria melhor quando a gente está num ambiente mais leve, mais conectado, cara, como é que a gente cria sem olhar no olho? Como é que a gente cria sem entender as reações, sem testar, sem pegar, sabe? Então, eu tenho uma baita dificuldade, e aí talvez seja mais pessoal, de entender que o brilho não cai quando você está criando à distância. Tá? Mas isso é meio polêmico hoje em dia. A Purple hoje ela é 3 dias presenciais, 2 dias em home office. Tá. Mas, assim, acho que a gente acabou pegando um problema que as agências sempre foram mais flexíveis do que a média das empresas. Se você precisasse ficar um dia de casa, não era um problema para ninguém. Mas você chegar mais tarde, sair mais cedo? Nunca. Não tem cartão. Como nunca teve. Isso. Não tem hora pra entrar e não tem hora pra sair. Então, apesar de ter 3 dias presenciais, ninguém tá lá controlando. Né? A gente entende que a mensagem que a gente quer é que esteja mais dias presenciais pra gente poder conseguir tocar o projeto melhor. E quando você tá fazendo isso à distância, cara, por mais conectado que você tente estar, você tá olhando pra uma câmera indiretamente pra alguém. E você não está trocando de uma forma muito eficiente. Então, o que eu senti? Na pandemia, as coisas funcionaram melhores do que eu imaginei que funcionariam, porque eu achei que seria um caos. Claro. Foi melhor do que eu imaginei que aconteceria. Mas eu acho que estava todo mundo preparado para um impacto muito grande, de preocupação. Depois que todo mundo entendeu que funciona, eu comecei a sentir o brilho cair. Nas coisas que eram feitas estritamente remotas. Então, a gente tenta estimular essa troca presencial, porque a gente entende que cria-se e pensa melhor em conjunto quando você tem uma troca ali. E é mais eficiente também. Você resolve mais coisas ali, você toca... você não precisa blocar um horário na agenda de alguém. É um negócio, é uma outra dinâmica. Mas eu sei que tem gente que gosta e diz que vai bem. Então, por isso que eu acho que é polêmico, não é um consenso, entendeu? Talvez seja mais uma opinião pessoal do que uma regra. Assim, precisa de... eu também não quero estabelecer uma regra. Eu acho que trabalhar em home office depende de uma coisa muito séria, que é a disciplina. Sim. Né? Que você tem que, assim, até com quem mora junto com você, né? Eu estou trabalhando, sabe? Tem que ser muito disciplinar. Eu vejo muito isso fazendo paralelo com o EAD, sabe? Uhum. Vai fazer um EAD em Harvard para você ver. Você tem que ser um cara ultra disciplinado. Tanto que isso, assim, se você está concorrendo a uma vaga numa empresa nos Estados Unidos e fala, eu fiz EAD em Harvard, os caras sabem que você é um cara metódico. Uhum. É um bom sinal, né? É um bom sinal. Diz muita coisa. Uhum. Agora, o que eu vejo nessa... a sociedade paulistana é assim, você imagina o RH de uma grande empresa, sei lá, pega uma Natura, uma Boticário, uma Ambev, quer dizer, todo mundo escolhe home office segunda e sexta, né? E assim, todo mundo tem a brilhante ideia de escolher no mesmo dia. Não, e assim, aí o cara previu que ele podia desalugar alguns escritórios, mas se todo mundo pede segunda e sexta, terça e quinta o escritório tem que estar com 100% da capacidade, aí ele não consegue reduzir custo de coisa. Exato. Aí eu falei assim, tá bom, é só o RH estabelecer, você vai tirar de segunda, né, e fazer um revezamento. Você imagina o trampo que isso dá, o estresse que isso dá. Aí o cara ia começar a trocar folga, que nem faz na padaria, sabe? Vamos trocar trocar a folga aqui, né? Porque vira uma loucura. Mas eu tinha um ex-aluno de um que tinha uma empresa enorme ali na Vila Olímpia, tal, aluguel, cara. O lance do impacto do home office fez a empresa economizar num ano tipo 20 milhões. É isso. Mas eu tanto acredito, né, no poder dessa troca que eu não devolvi o escritório. Porque no meu caso eu já tinha o escritório montado, as pessoas operando. Sim. E não só não devolvi, como estou indo para o maior agora. Então, eu ainda acho que precisa. Mas eu entendo todos os benefícios. É complexo. Não é uma questão fechada. Isso que eu falo, depende do negócio. E tem partes do processo também, né? Assim, sim. Você precisa estar junto, mas você vai lealtar, você pode ir para casa, eu acho. Aí tudo bem, acho que dá... É até melhor às vezes, porque você fica mais sossegado. O que você acha? Então, polêmico, porque eu acho que o cenário mudou. Eu acho que na pandemia, o que aconteceu? Tava todo mundo em casa. Quem não era rebelde, né? Não podia sair.
e tava ficando louco em casa sem fazer nada. Então, a minha impressão é que as pessoas trabalharam muito mais, se dedicaram muito mais e estavam muito presentes ali, muito dedicadas, muito disciplinadas. Uma vez que voltamos à vida normal, voltou a poder fazer almoço de 3 horas, voltou a poder escapar às 4 da tarde pra ir treinar, pra fazer alguma coisa, voltou a poder marcar algum compromisso às 10 da manhã. Antes era inevitável. Era inevitável, as pessoas estavam disponíveis. E aí, neste momento, eu achei que funcionou muito bem. Achei que, inclusive, as pessoas trabalhavam mais do que... Porque a impressão que eu tive foi que eu, pelo menos, pegava 2 horas de trânsito pra ir e 1h30, 2 pra voltar. Uhum. E a impressão que eu tive foi que essa 1h30 de ida e essa 1h30 de volta virou dedicado pro trabalho. Então, assim, já abro o computador e já começo a trabalhar. Fechei o computador, acabou. Então, se eu chegava em casa às 8, eu ainda chego às 8, só que, né? Então, eu tenho a impressão que na pandemia foi muito eficiente e as pessoas estavam todas... Ou seja, a pandemia aumentou a produtividade. Aumentou a produtividade de alguma maneira. Porque as pessoas também estavam muito exaustas, assim, né? Você fica trancado em casa, é melhor você ocupar a cabeça. Porque... Oficina do diabo. Então ali eu achei que funcionou muito bem. A pandemia trouxe uma outra coisa maluca também, né? Quando vai por virtual, não tem horário, né? Então, assim, você começa a receber mensagem às 7 horas da manhã, ou faz que nem eu faço com o meu pós-produtor, o João, hoje, que tá aqui por trás das câmeras, que eu fico mandando WhatsApp pra ele à meia-noite, 1h, né? Mas eu falo assim, eu mando, mas não é pra você ler. Esse foi um efeito colateral. Esse foi um efeito colateral. As pessoas perderam a noção da hora. Eu recebo mensagem de cliente 4 horas da manhã. E faz parte do jogo, tá tudo bem. Mas aí eu acho que hoje é um pouco menos eficiente do que na pandemia. E eu sinto falta do café. Tanto que eu fiquei quase um ano segurando pra tentar ir pro escritório. Aí na hora que eu desisti, uma outra coisa que fez a gente também manter boa parte em home office foi porque a gente acabou contratando pessoas de outros estados. E aí, eu não sei se vocês fizeram isso, mas... porque eu tenho uma referência professoral, né, do professor. A melhor maneira de dar aula é no presencial, não tem como. Não tem nada contra o EAD. O EAD eu acho que tem a sua questão de democratização e tal, né, é o jogo. Precisa pensar também no que é regulado, não regulado, pós-graduação e tal. Mas o presencial ainda é o... né, para ensinar, eu acho que... Não tem jeito. Agora, eu fico pensando nisso, essa troca de energia, essa coisa, como é que fica o inusitado, o inesperado, porque tem muito insight ali que, dentro de uma agência, né? Se eu trabalho numa fábrica numa indústria, não tem jeito de fazer virtual, né? O cara tem que estar na linha de produção, né? Assim, sabe essa coisa do inesperado que é muito da essência do negócio de uma agência, né? Sim. Esses aspectos criativos, né? Assim, sabe, de você troca, troca com um, troca com o outro. Mas de fato, assim, não é um consenso e o que você falou é verdade. Você perde competitividade se você não abre a possibilidade. Contratação. Né? Sim. Você não contrata mais boas pessoas se você for muito restrito e durinho com a sua opinião ali, entendeu? Isso é um assunto para um outro, né? Daria um podcast. Traga alguém de RH aqui, porque é complexo isso. Não, eu vou trazer. Porque as pessoas passaram a exigir, né? Passaram a exigir e de uma maneira muito, às vezes... incisiva. Bestial. Mas, ó, a gente falaria por horas aqui, mas, assim, eu queria te fazer 3 perguntinhas, assim, vamos que lá. Eu vou fazer para todo mundo, tá? Tá bom. Tá bom? Que, assim, então, assim, eu vou fazer essa é uma sacanagem, essa aqui não é uma pergunta. Ah, meu Deus. Você aprendeu marketing lá atrás comigo, lá nos anos 2010, né? 2009. Eu queria saber o seguinte, ó. Que é a mesma pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que você definiria marketing hoje, né? Claro, eu não quero que você faça uma definição numa frase, né? Assim, né? Assim, você aprendeu que marketing é satisfazer a necessidade, assim, em termos de uma concepção, uma concepção de tempos atuais. Você teve aula comigo em 2009, nós estamos em 2024, mudou muita coisa, né? Assim, a essência do marketing continua a mesma ou ela mudou? Como é que você... Eu acho que depende. Maravilhosa. Acho que depende. A concepção de marketing. Não, depende. Eu acho que a concepção de marketing, acho que marketing, a raiz, a definição e a função é a mesma. Porque eu acho que mudou muito nos últimos tempos foram as ferramentas que a gente tem. A gente tem muitos novos meios de comunicação, tem muitas outras formas de comunicar e de fazer o trabalho ali que o marketing exige.
muito mais alternativas e muito mais plurais do que a gente tinha antes. Mas eu ainda acho que a definição do marketing é a mesma, né? É você atender ali a vontade de alguém, que às vezes é uma vontade que ela nem sabe que tem. Isso. E às vezes é uma vontade que ela não está definindo corretamente. Ela está dizendo que ela precisa de A, mas na verdade você precisa olhar com cuidado, porque às vezes ela precisa do B, não do A. Então, acho que eu entendo hoje como uma coisa muito mais flexível, muito mais maleável e muito mais extensa do que uma frase, mas ainda acho que a essência é a mesma, de você entender um desejo ou uma necessidade, porque eu acho que eles são igualmente importantes, porque pode não ser uma necessidade, mas se é uma vontade, se é um sonho, se é um desejo, não importa. Vai fazer a pessoa tão feliz quanto uma roupa, que é uma coisa que ela tem necessidade de usar, porque a gente anda vestido. Então, eu acho que é isso. E o que transformou muito foram as opções, assim. As opções de formas de trabalhar. E aí eu acho que quem não aceitou isso ficou para trás, né? Porque... Falando nisso, na sua visão também, porque a gente está colecionando essa resposta, tá? Eu estou lendo aqui. Qual é a principal... Na sua visão, assim sem a preocupação de querer ser científico, tá? Qual é a tua a tendência, né? Em termos de comunicação de marketing? Entenda, você sabe que é comunicação de marketing, pode ser propaganda, pode ser relações públicas, publicidade. Qual é a tendência mais hoje, assim, entendeu? Né? A principal tendência da comunicação para ver, né? Uma resposta muito dura para mim. Eu acho que eu acredito mesmo que a principal tendência aí para marketing, para comunicação mais comunicação. É a inteligência artificial. Eu acho que a tendência é a inteligência artificial. Mas é uma resposta muito dura pra mim, apesar de, sei lá, o jeito de lidar com os problemas, né? Eu acho que sim. Eu acho que... Já tá impactando o seu negócio? Pra caramba. Pra caramba. Eu tenho um cliente que me aparece com um negócio feito no ChatGPT e ele acha que é tão bom quanto um redator. E é? Não. Porque a inteligência artificial, ela sempre trabalha baseada no passado. Ela tem fatos, ela consegue criar e responder coisas sobre o passado, ela não consegue criar coisas novas. Ela cria salada de, né, são Frankensteins. Ela ainda não tem, e eu espero que não tenha nunca, criatividade, que é de onde eu venho, apesar de ter virado um pouco a casaca, é de onde eu venho, é o que eu acredito e é o que me apaixona. Por outro lado, eu acredito tanto nisso, o Gui também acredita muito, até um pouco mais que eu sou um pouco resistente, eu não queria... ceder ali e começar a pensar na inteligência artificial como uma ferramenta, mas juntos nós entendemos que ou você entende que a inteligência artificial é uma ferramenta a ser usada, ou vai ser que nem quem era offline e quis resolver tudo com filme quando o que estava bombando era a internet. Então, ou a gente traz isso para dentro como ferramenta e aprende a lidar, ou eu acho que essa é a tendência, então você vai ficar obsoleto. Eu fiquei assustado que assim, hoje em dia empresas serão menos conselheiros por conta das inteligências artificiais, porque hoje surgiu uma nova profissão, mais um ramo da engenharia, que chama engenheiro de prompt, que são os caras que sabem lidar com isso e assim, o impacto que isso tem. Eu sempre achei que isso ia ficar no campo do tático operacional. Exato. Não, cara, tá avançando para o campo estratégico. Recentemente, uma empresa, eu vou escrever sobre isso por causa do meu artigo semanal, foi solicitado isso, lá para o outro menino que vai vir aqui, que é o próximo, que tem uma empresa de, assim, acho que são 150 pessoas que não tem escritório, nunca teve. É uma doideira, né? E ele mandou, um dos briefings assim, eu esqueci o nome da empresa, não vou lembrar, uma empresa chinesa que tem lá um bonequinho lá do joguinho, não sei o quê. O CEO virou uma inteligência artificial. Então. Eu acho perigosíssimo, porque assim, a inteligência, só para fechar, vai, a inteligência artificial decide em termos de números, né? Mas o mundo não são só números, né? Vocês... a emoção e a criatividade são duas coisas que ela não tem, eu espero que nunca tenha, e que eu acho que faz falta. Mas, de repente, usá-la como ferramenta parece interessante. E aí, o que eu falei do spoiler, né, do 111, porque a gente estamos desenvolvendo formas de usar neuromarketing, neurociência, inteligência artificial como forma de trazer, por exemplo, melhores briefings. Vamos chamar assim, melhores briefings. Entender melhor o problema, já que a gente falou tanto que às vezes o cliente não sabe qual é o problema dele,
às vezes a inteligência artificial ou o neuromarketing e algumas ferramentas que tem por aí possam dizer melhor do que ele mesmo, porque a emoção e as reações não mentem. Numa pesquisa, numa conversa, a gente pode mentir. Então, eu acho que essa é a tendência. Eu fico preocupado com o pessoal, mais do pessoal do digital, aí, de social media, não sei o quê. Que hoje em dia você cria uma foto, um filme Sim. falando, né, cara? Você edita, é uma maluquice, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente faz que são importantes e que eu ainda não consegui enxergar numa AI funcionando bem, que é, primeiro, escolher o que fazer. Definir melhor de todas as opções que a gente tem nesse mundo mega complexo, qual que é o caminho. Ela te desenha opções, mas enfim, ela não se compromete. Ela não tem esse background. Segundo, né, fazer algo diferente ou novo ou nunca feito, que é o que você falou, ela olha para trás, eu concordo. E eu tenho visto muito esses exemplos também, né, de clientes que muitas vezes já chegam com um texto pronto, mas, cara, até outro dia era só contratar um redator. Se essa fosse a solução, teria um redator dentro de casa e já também teria a possibilidade de produzir os textos. Exato. O produto do marketing e da agência não é a peça final. Mas o pensamento. Tudo que faz a gente chegar lá. É o caminho. O caminho que você percorre. Só que eu acho que democratizou, né? Então, sem precisar contratar um redator, eu consigo ter opções de texto. Então, democratizou um pouco a capacidade de chegar na peça. Eu entendo isso, mas em algum momento eu acho que as coisas vão se encaixar. Como ferramenta, perfeito. Como ferramenta. Acho impossível não considerar. Inventaram a faca foi muito boa e tem gente que usa a faca no restaurante para comer, tem gente que usa para matar. O avião é a mesma coisa. Exato. Então, eu acho que é inevitável. Negar a inteligência artificial seria uma grande burrice. O lance é como é que eu aproveito o lado bom de tudo isso, né? Porque ela acelera alguns processos. Que a gente tenta, hoje você editar um texto, um vídeo, hoje tá falando com o João, editar um vídeo hoje pelo texto, entendeu? Porra, é do caramba. É do caralho. Me dá um pouco de preguiça do hype. Assim, não, sim, tem. O que tá hypando, é normal. Quando a gente chega nesses... Acho que perde a mão, né? Sim, agora, quer ver? E aí, uma outra coisinha que eu queria de você. Que você tem quantos anos? Então, você se formou em 2009. Nós estamos em 2024, então já foram... Eu sou uma virginiana que daqui 2 meses faz 34. 34, tá. E você, ou seja, já tem uma carreira aí de quantos anos? 24 para 2009. Não, você começou antes, né? Eu comecei, vamos. Eu comecei em 2008. 2008 comecei a trabalhar na agência de... Então, uma carreira de 15 anos já, 14, 15 anos. Que recado você daria para quem está começando? Seja quem está se formando agora na graduação da faculdade famosa da Vila Mariana ou no regulado, né? Que isso é o regulado, para o não regulado. O pessoal que está entrando no mundo do marketing pelo meio do digital, porque é uma parte do nosso público também que nunca fez faculdade, que acha que não tem que fazer faculdade, mas assim, que está no mundo digital, que tem, você contrata a gente assim e tal. Que recado você daria para quem está começando? De poucas palavras. Assim, poucas palavras? Então, assim, não desiste. Não desiste. Não desiste. E seja curioso. Tenta aprender o máximo possível do que quer que seja. Um dia vai ser útil para alguma coisa. Principalmente se você valoriza a criatividade, porque as conexões mais distantes de alguma coisa que você viveu na sua vida, que você viu numa viagem e que olhou e pode resolver um problema, são as mais valiosas, são as que eu construí a minha história em cima disso, em cima de referências muito da minha vida. Claro. Muito das minhas campanhas, das soluções que eu vi, são sempre baseadas em algo que eu já vi antes na minha vida. Então, eu acho que seja curioso, presta atenção nas coisas e não desiste. Porque precisa de muita resiliência na comunicação. Assim. As pessoas, acho que elas se entendem cada vez menos. Acho que as redes sociais não ajudam, porque tá tudo cada vez mais curto, mais resumido. Não tem toda a intenção ali. Então, tenta se adaptar, tenta entender o que tá acontecendo e seja fiel ao que você acredita. E principalmente para as meninas, não desistam. Para mim foi bem difícil no começo. Perfeito. Imagino. Um ping-pong rapidinho, assim. Só que, porque a gente tem um horário lá que eu fico... Tem um horário? Não tem. Estourando? Eu fico puto com esse negócio de horário. Não, a gente grava. Aí depois o editor, o pós-produtor que se pega. Fazer um ping-pong rápido, que você aqui, rapidinho, assim, né? Assim, uma marca que você admira, fora a sua. Ai, é tão clichê falar da Apple, mas eu vou falar da Guerlain.
Guerlain é uma casa de perfumaria muito antiga, francesa, que tem uma excelência e um cuidado no design. E, assim, as máscaras de cílios têm cheiro. É uma coisa que você passa no olho. Por que tem cheiro? Porque você passa perto do nariz. Coisas que dois brutamontes aqui... Não tem a menor ideia, Um né? mais elegante, o outro mais tem a menor abacalhado. O que é? É uma... Sombra de... Como é que é? Máscara de cílios. O que é máscara de cílios, O famoso meu velho? rímel. Ah, rímel. Ah, tá. Entendi. Então, assim, é uma coisa que não tem por que ter cheiro, mas pensando na experiência, você passa perto do nariz. Então, o jeito de abrir é cuidadosamente pensado. Como chama a marca? Guerlain. Guerlain. É uma marca francesa muito antiga, uma casa de perfumaria muito antiga, que tá sempre modernizando, criando coisas novas. Eles criaram o bronzer, que depois se popularizou com as Kardashians, né, de contornar todo o rosto e tal. Foram eles que criaram. Então, é uma marca muito antiga, que acompanhou as tendências, que continua criando coisas novas e que tem uma excelência no design, é tudo muito primoroso. Então, é uma marca que eu admiro muito. Tá. Seu principal concorrente? Rápido. Eu mesma. Boa. É sério. Não é a primeira vez não é a primeira vez que respondem isso sério. aqui. É sério, é seríssimo. Em 2 aspectos. Primeiro, porque tinha que ser rápido, né? Mas primeiro, Não porque tem que ser rápido. eu procuro Tinha. problema. Tô Então, brincando, muitas fala. vezes eu procuro problema, então eu mesma, às vezes, estou sabotando o meu próprio trabalho. E porque, às vezes, você leva uma ideia pro cliente, e aí depois você olha melhor, e você fala, cara, não, o caminho não é esse. E aí eu não consigo mais reverter. Eu não consigo explicar pro cliente que, não, eu estava errada. Então, em vários momentos, eu sou meu maior concorrente. Entendi. Eu quero saber o seguinte, algo que ninguém sabe sobre você, que você não disse até aqui nessa... Ninguém sabe que eu não disse. Eu sei 3 coisas que as pessoas não sabem sobre você. Começa então, pra eu contar uma nova. Olha, primeiro, essa pessoa é apaixonada, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por cosméticos e afins, Verdade. né? Manja tudo de tudo, que é assim, de um jeito. Estudar composição. E assim, antagonicamente a isso, ela coleciona squeezes. Já viu alguém colecionar squeezes? Garrafinhas, sabe? Hoje tá na moda pá, com as garrafas. Hoje tá na moda, mas há 1000 anos eu coleciono. Você coleciona squeezes. Eu ando com a garrafinha pra cá. E tem uma coisa muito legal dela, que assim, quando você fez faculdade, você fez pelo FIES, não foi? Eu fiz pelo FIES. Você teria a condição de ter feito a SPM sem ser pelo FIES? Não. Hoje você é uma mulher que tem 15 anos de carreira, tem uma agência que gera emprego. Sim. Não, é só para dar um recado. Só para dar um recadinho pro mundo. É um recado. A gente sabe do que a gente tá falando. Sim. Só para dar um recadinho pro mundo. Sim, acho que não teria a oportunidade de ter feito a SPM. Eu era muito apaixonada. No começo eu tive várias pessoas que me ajudaram. Minha mãe e minha avó fizeram esforços bizarros para conseguir passar pela matrícula e pelo primeiro semestre, né? Porque no primeiro semestre não tinha nada, não tinha bolsa, não tinha nada. Na sequência eu ganhei uma boa parte de bolsa, porque ganhei o filme do Joca, o famoso filme do Joca. Usei isso como moeda de troca para ganhar algum desconto. Mas mesmo assim, era uma faculdade muito cara, sei lá eu quanto que custa hoje, mas não tinha condição e foi pelo FIES, me formei e foi maravilhoso, foi o que me possibilitou estudar e construir carreira e gerar emprego hoje e ensinar para muita gente, que é uma coisa que isso talvez responda a sua pergunta, o que ninguém sabe sobre mim. Eu não consigo entender a quantidade de gente que fala que se inspira ou que aprende comigo, isso pra mim é muito estranho. É muito estranho. Alguém falar, nossa, eu aprendi isso com você, ou eu vi você fazendo isso, e aí eu tô fazendo igual. Essa coisa de motivar, ensinar pelo exemplo e tal. É muito assustadora pra mim. Acho que ninguém sabe o quanto eu tenho medo disso, das pessoas aceitando um conselho meu, sabe? Eu tinha isso com as campanhas. Eu tive uma campanha de um cliente gigante aí, milionário, que foram 45 milhões. E eu falava, como estão investindo 45 milhões numa ideia minha? Isso me assusta muito. E ninguém sabe o quanto isso me apavora. Assusta. Em uma palavra também, né? Uma decepção. Uma decepção? Eu acho que eu nunca aprendi uma coisa que poderia ter mudado a minha vida. Que é o que é grupo estratégico. Eu nunca aprendi o que é o grupo estratégico da Vivo, porque, você não acredita que você fez isso, velho. Você trouxe. Eu não acredito. Veja bem, isso aqui, gente, é a prova, tá? Não, fala no microfone. É a prova da SPM, é a prova que me reprovou. É a prova que me reprovou há 15 anos. Deixa eu ver. Tá? Isso, e aí aqui, diz que meu caso é grave.
péssimo texto. Era redator e eu escrevi Redatora, péssimo escreveu texto. Ô, isso aqui me ofendeu. Meu Isso aqui me ofendeu. Deus. Isso aqui, em outras épocas, a gente já iria lá no RH e ia falar que isso aqui é abusivo pra caramba. Desleixo. Prova feita com desleixo. Maravilhoso. E aí, meu bem, o que eu li aqui, tava observando depois, é que eu fiquei muito chateada, porque realmente parece que eu nunca soube definir o tal do grupo estratégico da Vivo. Meu Deus do céu. menos 0,3 por erros de português. Eu pedi para destacar as coisas, você não destacou, Não eu tirei destacou. 0,2. Tirou mais 0,2. Você tirou 4,35, eu tirei 4,35. meio ponto, você ficou com 3,9. Pois é. Gente do céu. Terrível. Você tem isso até hoje? Tem isso até hoje. Achei recentemente Você e ficou guardei com com todo carinho. 3,9, mas a sua nota foi 4,6. 4,6. Eu dei um bônus aí. Mas a média era 7. Ah, é Tinha verdade. muito o que fazer. Eu fiz a matéria de novo, né? Deixa eu ver isso aqui. Cara, Maravilhoso. Cara, Isso aqui eu não sei e- se dá pra câmera ver. Tinha os carimbos de decepção. O carimbo de decepção. E aí, só que Discreto. e eu usava a palavra, eu escrevia aqui. Acho que hoje tá nenhum problema. Eu escrevia assim: péssimo, horrível, Péssimo, horrível. absurdo. Absurdo. É. Eu nunca disse isso. Hoje não dá mais. Será que não? Será que absurdo? Descreva o GE, não a Vivo. Então, essa é uma coisa que eu acho que eu nunca aprendi. O que é o grupo estratégico? Para, Porque, você- veja, mas eu fiquei feliz, confesso que eu fiquei feliz porque tinha muitos carimbos de decepção. Isso E pra sim. quem não é aluno, não foi os 300 de Spar, Cara, quem não você foi não aluno da guardou faculdade isso. famosa, o carimbo de decepção era só dado para alunos que... Não, eu esperava muito mais de você do que o que você me deu. Exato. Então, Era é um uma elogio. decepção. É uma decepção. Era uma decepção porque ele acreditava em você. Não, tem cara que tirava 2 e não recebia carinho nenhum. E aí ia pedir pra você carimbar. Pedia. Então, foi uma honra receber a prova toda carimbada Tá. de decepção. Mas Maravilhoso. nunca aprendi o que é o grupo estratégico da Vivo. Parece que Para. só aprendi Cara. a descrever a operadora. Trabalhei pra Vivo. Cê- Acredita? É mesmo? Na época da Wanderman Thompson, trabalhei pra Vivo. Caramba. 23 de 10 de 2009. 23 de 10 de 2009. Meu Deus, as pessoas guardam essas coisas. Isso aqui pode virar uma prova, como é que chama isso no crime lá, né? A prova, né? Isso é prova do crime. Isso é prova do crime. Tá, então aproveitando isso, vai também em uma palavra. Agora só pode ser uma. Só uma. Professor Paulo em uma palavra. Inspiração. Tá. Porra. Foi Inspira. boa. E o Precisa ver equilíbrio. do quê, né? Precisa ver do quê, né? A Principalmente inspiração de como não fazer as coisas. o equilíbrio. É melhor encerrar agora. Para aí. O equilíbrio entre o divertido, o sarcástico e o fala sério dele é muito inspirador. São duas Muito coisas que eu obrigado. aprecio muito e Muito obrigado. é inspirador. E por fim, né? Quase fim, vai. É uma coisa que eu gosto de perguntar também. Eu vou perguntar para Pergunte. todo mundo. Qual o seu sentimento nesse exato momento? Em uma Gratidão. palavra. Gratidão. Hashtag gratidão. Cara, eu não acredito. Será que mais pessoas guardam isso? Você guardou a sua, Toledo? Não guardei. Ah, que decepção. eu vou carimbar você, decepção. Nossa Senhora. Muito grata pela carreira, pela vida e eu sei que por as esse pessoas. encontro. Para. Esse encontro depois de. Se você é cúmplice. Tem pessoas que guardam o prêmio Ricardo Poli até hoje, colocavam no currículo, assim, né? Vai entrar numa. Você nunca pegou um currículo lá de agente de criação, Sim. o cara ganhador do prêmio Ricardo Poli? Você deve ter Maravilhoso. pego isso. Mas que legal, meu. Tem coisas que a gente só descobre, né? Muito tempo. Agora. Eu falo que tem coisas que a gente só vai descobrir no final da temporada. É verdade. Não que a temporada tenha acabado, mas é muito muito Agora, gratificante. se você tiver qualquer desafio em termos de cosméticos, fala com essa mulher, Muito bom. que ela manja de cosméticos. É paixão Eu pessoal. indiquei um cliente cosmético, fabricante de cosméticos. pra Maravilhoso. ela, que a Equilibre, e assim, pro Produtos cara da dizer, Amazônia. é muito louco, né? Que eu falo, ninguém é melhor pra você entender. É muito louco quando você mesmo é o usuário do produto. Ah, tal, sim. né? Mas, Toledo, fica aí qual a sua pergunta final, a sua mensagem final para. Primeiro, dizer que eu não conhecia essa história. Eu achei incrível. Obrigada. Né, a história da sua agência, bom, eu sou, né, como também empreendi, eu sei tudo que você passou, quer dizer, não sei tudo que você passou, mas, né, vivi uma situação parecida e ouvir tua jornada foi muito legal.
Então, obrigado por ter vindo. Obrigada. E vou acompanhar mais de perto. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente, quem sabe, trabalhe junto, porque eu, apesar da vida inteira ser muito do esporte individual, né? Da natação, Muay Thai, eu nunca fui do grupo. Eu aprendi na profissão a jogar em grupo, assim, eu detesto. É seu concorrente. Não é meu concorrente, porque você pode não querer trabalhar com cosmético e eu posso não querer trabalhar com alguma coisa e a gente pode junto fazer melhor do que eu aprendi no trabalho. Eu aprendi a jogar em time e eu acredito muito nesse formato, tanto que eu detesto competição entre as pessoas do time. Assim, eu tento que as pessoas sejam um time mesmo, estamos aqui para construir junto, então espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar junto. Eu tenho uma ideia, né, de criar você viu que tem um prédio aqui do lado, eu queria comprar esse prédio. O Poli é o maior articulador de donos de agências. Exatamente. Das agências independentes. Mas você sabe qual é o plano dele, né? Não mais só independente. Não só, agora não mais. Ele sabe qual é o plano dele, né? Eu tô fazendo o site dele, algumas coisas dele. Podia falar isso? Podia. Tô fazendo o plano dele depois, aí vocês cortam, tá? O plano dele é comprar todas essas agências, fazer o grupo Ricardo Poli. Eu sou professor, você já viu professor rico? Não existe professor rico. Existe jogador de futebol rico, jogador de beisebol, médico, empresário, professor, só... Esquece. Não, mas a ideia é a seguinte, eu acho que tem essa coisa, né, de montar um gueto só com os donos de agência, desde o pequenininho até os monstruosos como o nosso, como a Purple, como a McForty, outras, ou a Soco e outras que... Maravilhosas. Né? E porque assim, acho que tem uma coisa a ser trocada. É claro que tem uma parte que uma hora vai concorrer, mas assim, sabe aquela história do... vai concorrer que vence o melhor, né? Eu não quero te destruir, eu quero concorrer com você. Cara, eu prefiro concorrer com amigos do que com pessoas que estão jogando sujo tentando te passar a perna. Então, assim, eu prefiro concorrer com amigas. Putz, quem tem a melhor condição de atender isso aqui é bom, faz o seu, eu faço o meu e quem vencer... eu quero criar, cara. Um gueto, eu vou chamar de gueto, GUETHO, ou com 2 T's ou com TH. Sabe, assim, pra gente sentar um dia, só pode ir quem é... Sabe, criar uma maçonaria. Só pode ir quem é ex-aluno, dono de agência e só entra por indicação. Meu Deus. E nós vamos, a gente faz... Um restrito grupo. Para discutir tendências. E aí, dentro desse grupo, criativo não para, né? Dentro desse grupo tem que ter o grupo dos reprovados. Ai. Não, mas minha querida pequena grande mulher, eu falei pra você é cúmplice, né? Parceiros de crime. Não trazer você aqui seria algo, um pecado mortal, seria uma decepção. Não trazê-la aqui. Espero que tenha sido legal para você. Foi incrível. Eu acho que muita coisa tem para acontecer. Quero que você mande um beijo para sua mãe, para seu pai, para todo mundo. E eu sempre esqueci de falar, Toledo, eu queria também agradecer aqui. Mais uma vez, estamos nos nossos estúdios na Avenida... Agora mais famosa avenida de São Paulo. Não. Agora eu vou ser criativo. Na mais Avenida das Paulistas. Olha só. Aqui no estúdio da Uniguaçu, que eu já falei da Uniguaçu aqui, é quem apoiou para fazer o Policast acontecer, né? Uma maravilhosa. Tem aí as pessoas falam, Uniguaçu, o que é isso? Não, vai ver no site que você vai ver, meu, cara que tem MBA em medicina, né? Tem essa coisa, o mundo quando a gente vai se defrontando, o mundo é muito maior do que a gente Se você não imagina, sabe alguma coisa, pesquise antes. Tem vários universos. Queria agradecer também, mais uma vez, ao meu querido Toledo, né, o moderador. Sensato, né, educado, é tudo que o avacalhador não é. Alguém né? precisa pôr o pé no chão, né? Alguém tem que colocar ordem na casa e só podia ser alguém que tem atendimento, né? É verdade. E queria agradecer também, tem gente que trabalha aqui com a gente de uma maneira indireta, né? Toda tem o Lucas aqui, o pessoal do estúdio na pessoa do Lucas. Tem o nosso querido pós-produtor que hoje está assistindo aqui, João da Besouro, né? Besouro, criador de ideias, ou criador de sei do quê, né? Besouro, é isso. Mais uma vez a nossa vinheta também foi editada. Eu gosto de falar isso, sabe por quê? Porque o espírito do podcast é esse, né? A história de um lugar de uma história. E eu fui gravar no estúdio de som de um ex-aluno, que é o Encarnação, então não posso esquecer de falar dele também, né? E por aí vai. Muitas pessoas queridas envolvidas. Sim, né? Então, assim, obrigado você, ouvinte, eu não sei se fala ouvinte, não é rádio, né, cara? É o telespectador ouvinte. Né? Eu queria agradecer também, fazer um agradecimento especial para o YouTube, esse
lindo, maravilhoso, gostoso YouTube. Não sei se você elogiar o YouTube, se ele Se ele melhora a performance. Vou tentar pela sedução, né? Então, YouTube, seu gostoso, valeu, cara. A mais antiga das armas. Né, o podcast não existiria. Tá? E eu também não vou ficar, sabe aquela coisa de ficar mendigando, pedindo esmola de like, nem como é que chama? Ou de inscrição, né? Meu, gostou, dá like, não dá like, eu vou gostar de você do mesmo jeito. Então, faça o que você quiser, não me perturba com isso, tá? Beijo pra elas, boa. Abraço pra eles. Não, cara, o foda é o seguinte, que às vezes eu fico olhando ali o tempo, mas às vezes é muito pouco tempo, né, cara? Porque às vezes você quer falar de tanta coisa. Que você uma hora e meia.